Nos últimos vídeos a gente mostrou algumas técnicas de separação de mistura. Só que no caso, a filtração era para quando você tinha um líquido e um sólido que não era solúvel nele. E o funil que a gente usou para extração líquido-líquido serve para quando você tem dois líquidos immiscíveis que não se misturam. Mas se você tem ou dois líquidos que se misturam ou um sólido que é solúvel no líquido, você tem que fazer uma destilação. Na verdade, é um dos jeitos que você tem para separar os dois. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso, destilação simples. A gente vai usar uma montagem um pouquinho maior, que é essas montagens que eles costumam mostrar em série, filme, esses negócios assim, com muita coisa colorida, muita vidraria, coisa do tipo. O que acontece? A gente vai precisar de uma manta para aquecer a nossa solução, e eu vou estar destilando aqui cloreto de sódio, sal de cozinha mesmo. Então vamos começar aqui agora a nossa montagem. Primeira coisa que a gente vai precisar é colocar um desses negocinhos aqui. Eu não lembro o nome disso aqui. Mufa. Primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar uma dessas mufas aqui para segurar garras. Então, tem duas coisas que são muito importantes sempre que você vai colocar uma dessas daqui na sua montagem. Dá pra ver que tem dois lados aqui, esse aqui e esse. O lado que está conectado com a haste, ele tem que ficar virado para você conseguir ver o que você está fazendo. E esse aqui, que é o que vai efetivamente segurar nossa garra, ele tem que ficar para cima. Por quê? É melhor, na verdade, né? Se ele estiver para baixo, e se não estiver prendido direito, tem a chance de, por motivos óbvios, a gravidade puxar ele para baixo e cair a sua garra com o que quer que ela esteja segurando. O que não vai ser nada bom, dependente de que tipo de montagem que você estiver fazendo. Então, vamos deixar ela aqui de uma vez. Agora, a gente vai colocar aqui um balão de fundo redondo. Tem que colocar os dois pedacinhos de porcelana para evitar que o líquido projete. E nós vamos colocar uma solução saturada de cloreto de sódio, que vai ser o que a gente vai destilar. Agora a gente coloca aqui. Com muito cuidado vai ajustando, parte mais chatinha, mas tem que ser feita com cuidado para que ele fique preso. Por que eu não fechei aqui ainda? Porque agora eu vou colocar nossa cabeça de destilação. Ela vem aqui por cima dele e eu deixei assim exatamente para a garra conseguir prender os dois, porque senão ela fica solta e corre o risco dela sair. Certinho. Agora, a próxima coisa que vai entrar na nossa montagem vai ser o condensador. Eu tenho três tipos principais: o reto, o condensador de bolas e condensador em espiral. A diferença principal entre eles é exatamente o formato que está aqui dentro, que vai ser equivalente à área que o gás vai ter que passar na hora que ele estiver saindo aqui da cabeça até ele chegar aqui no final. E eles são usados para diferentes faixas de temperaturas. Por quê? Se for pensar, por exemplo, esse aqui, que eu vou usar ele hoje para condensar a água que vai sair da nossa solução. Você vai ter um vapor a 100 graus Celsius e a água, vamos pôr, a uns 20. Você concorda comigo que ele vai perder calor muito mais rápido para a água do que se fosse um gás que tivesse, por exemplo, 30 graus? E é assim que funciona. Esse aqui é para as temperaturas mais altas, esse em bolas para temperaturas intermediárias e o em espiral, que é o que tem a maior área, que é para temperaturas mais baixas. Para colocar ele aqui, a gente vai precisar de uma garra um pouquinho maior e prestar atenção nos mesmos aspectos de quando a gente estava colocando a mufa ali. Só que tem um outro ponto importante quando a gente está falando do condensador, que são as mangueiras. As mangueiras a gente tem que pôr antes de colocar ele ali, porque, como vai dar para perceber, tem que fazer uma certa força, ou não, depende, para ela entrar aqui nessas conexões que tem que pôr. Então, se ele já estiver preso aqui, você vai estar como se fosse segurando ele aqui e fazendo uma força aqui. Então tem chance de você acabar quebrando o seu condensador. Então a primeira coisa que você faz é colocar as mangueiras nele
enquanto ele estiver ainda fora da garra. E tem um detalhe muito importante. Tem que tomar muito cuidado na hora de mexer com as mangueiras, porque é muito fácil delas ricochetearem para algum lado e acabarem quebrando alguma vidraria. Então, prontinho. Agora, a gente coloca ele aqui. Fecha mais ou menos o tamanho dele para já ter uma ideia de que posição que tá. E dá pra ver que claramente não tá na posição certa, né? Porque ele tem que encaixar ali na nossa cabeça. Então a gente tem que fazer o quê? Mudar ele aqui. E ir arrumando. Um pouquinho pra baixo. Essa é uma das partes mais chatinhas. Porque você tem que ficar tentando achar a posição certinha pra ele. Você vai arrumando e arredando. A destilação ela tem duas partes muito demoradas, que é montar, porque tem que ficar tudo bem encaixadinho, e destilar em si, que demora muito também. Vamos ver se assim tá bom. Encaixou certinho, agora é só prender ele aqui. Bom, então agora você tem que conectar as mangueiras, né? Aqui tá aqui na parte de baixo, ela vem pra torneira, que ela vai ser a parte que vai ser o suprimento de água do nosso condensador. E a parte de cima vem pra pia, ou para algum recipiente para coletar a água que for utilizar. E agora, a gente vai colocar aqui um joelho e depois um Erlenmeyer para coletar o nosso destilado. Para isso, vamos virar isso aqui de lado, do outro lado. Porque é muito bom fixar esse joelho aqui também, assim como a gente fixou as conexões e o condensador com garras. Então, vou precisar de uma mufa. E de uma garra. E, do mesmo modo, a gente tenta fixar ele aqui, de algum jeito, que ele segure os dois um no outro. Aqui. Aí, certinho. Tá bem fixo. E a gente coloca o nosso Erlenmeyer aqui para coletar. Então, até agora parece tudo ótimo, né? Só que falta um pequeno detalhe. Vocês estão vendo aqui que está aberto? Se eu deixar isso assim, na hora que a água subir por aqui, ela não vai ir para o condensador e condensar e cair ali no Erlenmeyer. Ela vai subir para o ambiente. Então eu preciso de alguma tampinha ou alguma coisa para fechar isso aqui. Agora, depois de colocar a tampinha, a gente tem que ligar aqui a água para ela preencher todo o condensador. Prontinho, agora está pronto o nosso sistema de destilação e eu vou ligar ele aqui. Enquanto isso, vou explicar direitinho tudo que vai acontecer aqui. Bom, nós temos aqui dentro do balão a solução de cloreto de sódio. Ela é composta de quê? Água e cloreto de sódio. Dos dois, só a água que pode entrar em ebulição e mudar de estado físico. Então, na hora que chegar aqui perto de 100 graus, a água vai ebulir, vai vir aqui para o condensador, condensar, voltar para a fase líquida e cair no Erlenmeyer. O cloreto de sódio não, ele vai continuar aqui no nosso balão. Então, aqui, depois que eu terminar a destilação, eu tenho que ter cloreto de sódio. Aqui não, porque todo ele vai ter que ficar por aqui, enquanto a água vai ter passado para lá.
Como que eu vou ter certeza que isso vai ter acontecido? Bom, primeiro porque é uma solução saturada de cloreto de sódio. Então dá para você olhar a olho nu aqui no balão. Porque se ela é saturada, ela tem um máximo de cloreto de sódio que pode ser dissolvido naquele volume. Quando eu tiro a água daqui, é como se eu estivesse concentrando essa solução. Então ele vai ter que precipitar, porque não pode mais cloreto de sódio ficar solúvel ali, mais do que já tem, entendeu? E tem outro teste que eu vou fazer também, que eu vou pegar a nossa solução inicial, eu vou pegar um pouquinho daqui do nosso Erlenmeyer e eu vou pegar nitrato de prata. Por quê? Igual a gente viu no vídeo da filtração, o nitrato de prata, ele precipita com cloreto, formando cloreto de prata. Então, quando eu testar com a nossa solução inicial, tem que ter precipitação, e quando eu testar aqui, não tem. E aí, assim, a gente vai ver que o nosso método deu certo. Bom, agora que a gente já tem pelo menos um pouquinho aqui pra gente testar, já posso desligar aqui e desligar aqui. Agora esse aqui não é muito bom a gente tirar, porque vidro, água a 100 graus vai estar quente. Então não é bom tocar nessa parte aqui, por enquanto. Então, vou pegar aqui, pegar um tubinho de ensaio e colocar mais um pouquinho. Tudo aqui. E vou tentar colocar mais ou menos o mesmo tanto da nossa solução inicial. Isso. E agora eu vou testar para a presença do cloreto de sódio, usando nitrato de prata. Agora que a gente já acabou, já está pronta a nossa destilação, ficou faltando falar só de uma coisinha, de um detalhe. Vocês devem ter visto que tem isso aqui no joelho. Eu não usei ele aqui porque não precisou, mas a função dele é para se eu precisasse fazer essa destilação a vácuo. Por quê? Em vez de usar esse Erlenmeyer, eu ia estar com alguma vidraria que dá para encaixar aqui, igual todas essas encaixam entre si. E na hora que eu ligasse aqui uma trompa d'água ou uma máquina de vácuo, ele ia fazer vácuo, que ia fazer essa destilação acontecer na temperatura menor do que deveria. Porque pensa só, se tem alguma coisa que entraria em ebulição a 70 graus, mas ele se decompõe a 50, não tem como eu destilar isso. Então na hora que eu coloco um vácuo ali, ele pode ebulir a menos de 50 graus. Aí dá para fazer. No caso, a água não faz diferença. E para desmontar isso aqui, colocar água aqui é fácil. Tirar é muito pior. Porque se eu arrancar essa mangueira aqui agora, eu molho tudo. Se eu arrancar essa aqui, não vai acontecer nada, mas vai ficar difícil. O melhor jeito é tirar essa mangueira daqui, porque o que acontece? Na hora que você tira ela e que você levanta o seu... Tá, a primeira coisa que eu tenho que tirar é o joelho. Coloquei ele aqui. E agora eu vou tirar o condensador daqui também. Então, na hora que eu tiro ele daqui, se ele quiser sair, e eu levanto aqui, ele já esvazia todo sozinho, sem chance de molhar qualquer coisa. Aí depois disso eu posso tirar as mangueiras. Pronto. Já desmontei quase tudo já, na verdade, né? Que agora tem as duas mangueiras. Essa parte aqui também não está quente mais. Posso tirar aqui. Tirar aqui.
Dá pra ver aqui no nosso balão que teve a formação de algum sólido, alguma parte aqui embaixo e aqui do lado. Inicialmente pode não fazer sentido o porquê disso aconteceu, mas passa a fazer quando eu te falo que eu usei uma solução saturada de cloreto de sódio. Quer dizer que naquele volume que está ali, eu tenho o máximo de cloreto de sódio dissolvido. Então, a partir do momento que eu coloquei ele aqui e que eu tirei só a água que estava nele, ele vai precipitar, porque vai ter mais cloreto de sódio ali do que o que consegue ficar dissolvido naquele volume. Bom, eu falei que essa técnica pode ser usada para duas situações, não é? Um sólido dissolvido no líquido e dois líquidos immiscíveis. Essa segunda situação, ela tem que ser bem específica, porque se eu tenho dois líquidos com temperatura de ebulição próximos, você concorda comigo que não vai dar para separar, porque os dois vão ebulir ao mesmo tempo? Então você tem que ter uma diferença razoável nas temperaturas de ebulição para dar para usar nessa situação. Mas tirando isso, essa é a destilação e até a próxima.